Hello, my student. How are you today? It's a big pleasure to see you again. Grande prazer em estar te ajudando nessa caminhada. Hoje a gente vai botar mais um tijolo, vai subir mais um degrau aí no seu conhecimento. Vou te ajudar a falar de duas coisas bem importantes. Uma que é pedir e dar permissão, que a gente viu anteriormente, mas dessa vez é pedir de uma forma mais educada, um pouquinho mais cortês. E também, muito importante, expressar possibilidades em inglês. Coisas que podem acontecer, pode ser que aconteça, né? Você não sabe com certeza, mas que é possível, são possibilidades. Esse é o foco da nossa aula de hoje. Usar um modal verb, lembra os verbos modais, a gente vai ver principalmente o may, para expressar tanto permissão quanto possibilidade. A gente vai ver também outros modais assim um pouquinho mais indiretamente, como a gente já viu o can, o could, também para expressar uma permissão, e finalmente o might, que também expressa uma possibilidade. Então, o principal da aula aqui é o may, mas a gente vai focar em 4 modal verbs hoje na nossa aula, principalmente o may, que talvez você já tenha visto, observado a palavra maybe. Você sabe o que quer dizer maybe? Significa talvez, geralmente a gente traduz como talvez, né? Será que o cara vai ser reeleito? Maybe, talvez, literalmente significa pode ser. É a junção do may com o be que é ser ou estar, mas o may que é pode ser, pode não ser. Então o maybe nada mais é que uma junção do modal may mais o verbo to be para expressar uma possibilidade. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas o foco da parte 1 é usar o may como permissão. Assim como a gente viu com o can, a gente vai ver também com o could, expressar dar permissão ou pedir permissão usando esse modal verb may. Beleza? Então vamos começar a parte 1. Part 1. Asking permission and given permission. Pedindo permissão e dando permissão. Importantíssimo na língua inglesa, né, em qualquer língua, é você saber se comunicar e pedir, com licença, posso fazer tal coisa? Né? Será que eu poderia ir no banheiro? Posso beber um copo d'água? A permissão, ela é bem corriqueira na língua e hoje a gente vai ver como a gente pede uma permissão de uma maneira um pouquinho mais educada, mais cortês. Se você vê, quando a gente pede para fazer alguma coisa, a gente já é um pouquinho mais educado porque a gente precisa fazer aquilo. Então, é bem comum usar o may, porque ele é um pouquinho mais cortês. Já que você precisa de alguma coisa, você vai provavelmente ser um pouquinho mais educado, porque você quer que a pessoa, né, te ceda a permissão. Então, vamos ver aqui. Para dar permissão, ou para pedir permissão para fazer algo, usamos o verbo modal can, vimos anteriormente, ou podemos usar também o verbo modal may, para fazer isso de uma forma mais formal e educada. O May, que também é o mês de maio, né? Se escreve da mesma forma, May, só em letra maiúscula. Todos os meses em inglês se escreve com letra maiúscula. O May é o mês de maio, mas aqui não tem nada a ver com isso. Então vamos ver uma permissão bem legal aqui, importante, que você vai precisar, às vezes, é pedir para ir no banheiro. Excuse me, can I go to the toilet? Repeat, can I go to the toilet? Or, may I go to the toilet? Isso aí, permissão para você ir no banheiro, então você pode usar o may como uma opção um pouquinho mais cortês. Não quer dizer que você não possa usar o may em situações informais, pedir para o seu amigo, pedir para um familiar, usando essa linguagem um pouquinho mais educada, não tem problema, não vai ficar, né, fora de contexto. Não, você pode usar, depende de quão formal você quer ser. E quanto à palavra toilet, que significa banheiro, não é a única palavra que significa banheiro. Talvez você lembre da palavra bathroom, que é o banheiro de casa, do apartamento de alguém, é o banheiro aí de uma residência. Bathroom.
E se é um banheiro público, se é um banheiro de um restaurante, do aeroporto, do hospital, a gente chama de restroom. Mas hoje em dia tem essa tendência a usar bastante a palavra toilet, que é uma palavra mais universal. Em outras línguas também é toilet ou é muito parecida a palavra. Então qualquer outro país, mesmo que não se fale inglês como primeira língua, como na Rússia, por exemplo, a gente chama toilette. Toilet é parecido com o inglês e é parecido com muitas línguas. Então eu sugiro que você use toilet ao se referir ao banheiro, né, pra, tanto de casa quanto de lugares públicos. É uma palavra bem geral para banheiro que você pode utilizar sempre. Só lembrando então que tem essas duas palavras que você pode ver também. Sugiro, se você quiser pedir permissão para ir no banheiro, você use toilet. Mais uma vez, repeat. May I go to the toilet? Pedindo permissão, como é pergunta, você sabe, o modal vem no início. Se não é pergunta, ele vem depois do sujeito. A estrutura de todos os modais é igual. Sujeito, mais modal, mais o verbo principal. Então, se você quer dar permissão para alguém, você pode se sentar. You may sit down. Mais uma vez, rapidão. You may sit down. Talvez alguém diga para você, você pode sentar em uma entrevista, você entrou no escritório, né, você pediu, está esperando ir para alguma coisa na sala de espera. Excuse me, sir. You may sit down. Excuse me, ma'am. You may sit down. E para dizer que uma coisa não pode ser feita, né, quando você não está dando permissão, só botar um not. Você sabe que com os modais, só põe o not depois, vira a frase negativa, barbada. E aqui não tem contração, você não pode juntar o may com o not. Geralmente os modais, eles têm contração com o not, né? Could not, couldn't, might not, mightn't. Cannot, você sabe, can't. Geralmente dá para juntar. A gente viu na outra aula o should not, shouldn't, must not, mustn't. Mas o may not não se contrai. Ele não existe contração com o may e com o not. Beleza? Sempre separadinho. Então, se você dizer que alguém não pode fazer, não. Você não pode. You may not. E aqui o exemplo é ela não pode falar durante a aula. Repeat. She may not speak during the class. Esses exemplos poderiam ser usados com can. Né? She cannot speak. You can sit down, por exemplo, aqui. Mas o may é um pouquinho mais educado. Beleza? Perguntinhas de ouro aqui, que você vai precisar mais cedo ou mais tarde, muito seguidamente, quando está falando inglês, pedir para a pessoa falar mais devagar. O nativo às vezes não se toca, né? Ele fala muito rápido, mesmo que ele sabe que você não é nativo, é uma pessoa que fala inglês como segunda língua, às vezes ele acaba esquecendo e blá 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 blá. Assim como a gente fala português bem rapidinho, eles também falam. Todo mundo fala a sua língua rápido. Você pode pedir, não tem problema, não fique com vergonha. Você não entendeu, você acha que está muito rápido, você pede essa pergunta aqui. Quero que você repita comigo. May you speak slower, please? Again, mais uma vez. Excuse me, may you speak slower, please? Não se acanhe em pedir, você deve sim, se está muito rápido. Tem muita gente que fica com vergonha. Cara, a gente que não é nativo de inglês está fazendo aí 90% da força, do empenho aí de estar se comunicando, parte da gente, que aprendeu aí uma segunda língua para se comunicar com o mundo. Então, se o nativo, ou mesmo não nativo, está falando muito rápido, você não se sinta envergonhado em pedir para a pessoa ir devagar. Speak slower. Ok? E se não entender, pede para a pessoa repetir. May you repeat that, please? Isso, esse that, isso, aquilo que foi dito, né? Você não entendeu. May you repeat that, please? Se ficou alguma dúvida, se tem uma pergunta,
Você vai perguntar de uma maneira bem educada. May I ask a question? May I ask a question? Memorize essas perguntas aqui que vão ser bastante úteis. Pode usar o can, se você preferir, mas o may é um pouquinho mais cortês. Outras perguntas, outras variações aqui com may, pedindo permissão. For example, repeat. May my friend watch the movie with us? May we help you? Ou se você está sozinho, está oferecendo a sua ajuda, né? May I help you? Great. PS. Além de can e may, é possível utilizar um terceiro modal. Também o verbo modal could. Could. Para pedir permissão em situações um pouco mais formais. E saca só, ele é o mais indicado para situações em geral e soa bem tanto em situações formais quanto informais. O could é meio que teu coringa aí, né? Então, o could é para todas as situações. Ele, numa ordem assim de formalidade, o may é o mais formal, o could é um pouco formal e o can não é formal, mas também não quer dizer que o can é rude ou que você está sendo mal educado. Não, só depende muito do seu tom de voz. Se você falar educadamente, can you help me? Muito mais do que a palavra é o seu tom. Se você soar educado, você pode usar qualquer um dos três modais aqui que você vai estar sendo educado de qualquer forma. Mas essa tem esse critério assim, de formalidade e o could, tanto para situações informais quanto formais. Vamos praticar um pouquinho com o could. Então, uma pergunta que vão fazer para você quando você passar na alfândega, né, fazendo ali o controle de passaporte, você pedir para você mostrar o passaporte. Repeat. Could you show me your passport? Could you show me your passport? Quer um pouco d'água? Você pode pedir com could. Could I have some water, please? Good, my friend. Então aqui poderia ser o can. Can you show me? Can I have? O may, mais formalzão. May you show me? May I have? Esses três modais são utilizados para dar permissão e pedir permissão. Às vezes quando você... Aqui são três opções. Às vezes as opções acabam te confundindo um pouco. Você pode ficar com um deles ali. Se você prefere o can, usa sempre o can, não tem problema. Usa o may ou usa o could. Não deixa essa abrangência aí. Você tem às vezes muitas possibilidades, acaba se perdendo. Pratica com um, tem o seu principal. E às vezes quando se sentir um pouco mais confiante, quer dar uma variada, dá uma variada. Combinado? Esta é a parte 1. A parte 2, então, expressar possibilidade. Possibility. Repeat. Part 2, possibility. Repeat the question. Will you go to my birthday party? Maybe. Pode ser. Talvez. Então aqui o may, ele expressa tem a chance de acontecer ou não, 50-50. Maybe. Repeat the question. Will it rain today? Maybe. Maybe. Então aqui o maybe é a junção do may com o be. A palavra talvez pode ser. Mas o may pode ser usado com outros verbos, não só com o verbo to be. Então, se alguém te faz essa pergunta aqui, novamente a primeira pergunta, Will you go to my birthday party? Você pode dar uma resposta completona. I may go. I may go to your birthday party. Repeat. I may go to your birthday party. E a tradução está como eu posso ir, mas eu posso, né? Não que eu tenho permissão, sim,
Meus pais deixaram, eu posso ir. Não, eu posso no sentido de pode ser que eu vá. Então, talvez a tradução mais exata dessa frase, I may go to your birthday party, seria talvez eu vá, ou pode ser que eu vá, né? Eu posso ir no sentido que talvez eu vá, talvez eu não vá. E também aqui, se vai chover hoje, você pode dizer talvez chova. It may rain today. Repeat. It may rain today. Pode chover, talvez chova, talvez não chova. Vamos ler aqui a regrinha, usamos may para falar que algo pode acontecer, mas que não sabemos ao certo, e há iguais possibilidades daquilo acontecer ou não acontecer. 50-50, 50-50, 50% de chance. Vamos ver mais uns exemplos. Quando você não está certo, I'm not sure. I may buy a new car. I may buy, or I may not buy, I don't know, I'm not sure. I may buy a new car. Uma frase negativa aqui, may not, lembra que não dá para contrair. Então, por exemplo, você está dizendo que pode ser que algo não aconteça, pode ser que eu não chegue em tempo, esse é o exemplo aqui. Você está atrasado para ir para o trabalho, para uma reunião, você já quer avisar, talvez chegue a tempo, talvez não. Então, depende do trânsito. Você pode dizer, talvez eu não chegue a tempo. Sorry, I may not arrive in time for the meeting. Repeat. Sorry, I may not arrive in time for the meeting. Eu posso não chegar a tempo. Pode ser que dê tudo certo, trânsito melhor, mas eu chegue, mas eu posso não chegar. Essa frase é negativa. Vamos ver mais um exemplo. You may need help to install this app. App, é um aplicativo, é um short, é um diminutivo de application. App, é um aplicativo de celular, de computador, você sabe, né? O programa. Então, você está dizendo para alguém, esse programa aqui é um pouquinho difícil de entender, de instalar. You may need help. Talvez ela não precise, mas talvez precise. You may need help to install this app. Got it? Entendido? Então tá. Agora uma variaçãozinha aqui, que também podemos utilizar o verbo modal might para expressar a mesma possibilidade, o mesmo sentido. Neste caso, might e may são sinônimos. Então você tenha percebido aí que muitos modais eles acabam se sobrepondo, têm o mesmo sentido, em certos contextos tanto faz, você pode usar mais de um, até 3 ou 4 diferentes para expressar mais ou menos a mesma ideia. A gente viu antes ali o can, em certos sentidos é o mesmo que o could, para pedir permissão, que é o mesmo que o may. Em outras situações vai ter uma diferença, a gente também vai falar disso em outras aulas, em alguns casos específicos. Mas, por exemplo, para permissão, esses três têm o mesmo sentido. A diferença aqui, deixa eu botar na ordem aqui, o may é o mais formal, o could fica a linha no meio e o can não é tão formal, mas o sentido é o mesmo. E aqui o might tem a mesma função do may, para dizer que algo pode acontecer, que talvez aconteça. Então não se preocupe, eles são realmente sinônimos, tanto faz o uso um ou do outro nesse caso, para expressar possibilidade. Examples. Repeat. She might get a promotion until the end of the year. Poderia ser may. She may get. They might visit us on Sunday. Também poderia ser o may. They may visit. Sentido exatamente igual. Repeat. You might not want to try bungee jumping.
Bungee jumping é aquela corda, né, que você se pendura, se atira e o elástico fica pendurado por um elástico. Então aqui pode ser que você não queira tentar, tá? E o teu amigo empolgado, vou tentar, você, talvez chegue lá and you might not want to try bungee jumping. Beleza? Estudar bastante, fazer os exercícios, tentar memorizar aí. A gente já está com uma lista boa aqui de modal verbs, não são todos ainda, mas já temos aí para nossa lista a maioria deles. May, could, can, might. Tem um may de novo, vou trocar pelo will, que também é um modal. A gente viu para expressar futuro, né? Então a nossa lista tá ficando completa aí. Continuar estudando bastante e a gente vai se ver na próxima. Maybe? No, maybe. We'll see you next time. Bye bye, take care.